Olá, bom dia, seja bem-vindo a mais uma Manhã com Cristo. E aí, como estão as coisas? Tudo bem? Tudo em paz? Logo cedinho, acordo, tomo uma aguinha, faço minha make e venho fazer a devocional aqui com vocês. E hoje eu tenho um texto bacana que tem uma lição tão interessante, tão boa para levarmos para a vida. Muitas vezes a gente passa por lutas nesse mundo, né? Afinal, a palavra diz que o mundo jaz no maligno, está nas mãos do maligno. E se estamos aqui, estamos sujeitos aos infortúnios da vida, né? E às vezes nós passamos por uma luta ou estamos para passar por uma luta e nós pedimos que Deus nos livre daquela luta. E em algumas orações nossas pedimos força, pedimos sabedoria, pedimos direção, pedimos livramento, salvação, né? Salvamento não, salvação. E Deus, muitas vezes, Ele permite as coisas acontecerem na nossa vida, porque a gente precisa das lutas, muitas vezes, para aprender. Por isso que é importante não entrarmos nas lutas, nas dificuldades, nas provas da vida, com raiva, com nervoso, com desânimo, com ingratidão, porque nós precisamos usar essas situações como oportunidade de aprendizado, oportunidade de crescimento espiritual, oportunidade. E a palavra nos diz: em tudo dai graças, em tudo, em tempos bons, em tempos ruins, independente das circunstâncias. Então eu vou trazer um texto bíblico hoje que vai nos falar sobre isso, como Deus age nesses momentos da nossa vida. Eu vou só trazer um pouquinho o vídeo para cá. Então, eu vou trazer esse texto e vocês vão ver como ele cai como uma luva para compreendermos o agir de Deus em meio às nossas lutas. Eu vou aproveitar para tomar uma aguinha e para pedir para você não se esquecer de me dar o seu like, de se inscrever aqui no canal e compartilhar esse vídeo. Faça comentários também, é sempre bom. O YouTube gosta dos comentários para poder... Os comentários, eles ajudam os algoritmos do YouTube distribuir melhor o vídeo. Então, seria importante, nem que fosse para colocar um amenzinho, eu agradeço, tá bom? Então, vamos ao texto. O texto que eu vou ler hoje, ele está no livro de Daniel. O capítulo que eu vou ler é o 3. E eu vou ler alguns versículos. Eu digo aqui para vocês aonde eu comecei e onde eu vou parar, tá? O capítulo 3, ele tem por título A Estátua de Ouro e a Fornalha de Fogo Ardente. Então, esse capítulo, uma parte eu vou contar e outra parte eu vou ler, beleza? Para vocês entenderem todo o contexto. Esse capítulo, muita gente já conhece, mas eu vou aqui contar. Os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles estavam lá diante do rei Nabucodonosor, uma multidão, várias pessoas estavam lá, e o rei Nabucodonosor naquele dia colocou lá o bezerro de ouro para todo mundo
adorar. E tocava uma trombeta, um sino, eu não lembro o nome aqui que fala, tocava um negócio lá e naquele momento que tocava todo mundo tinha que se ajoelhar e se prostrar diante daquele bezerro de ouro. E aí, da estátua de ouro, né? Nem sei, da estátua de ouro. E aí, o rei fez isso, todo mundo se ajoelhou, mas lá no meio daquela multidão, 3 corajosos homens, devotos do Senhor em qualquer circunstância, eles ficaram de pé e foram chamados pelo rei. Como assim vocês não se ajoelharam diante da minha estátua de ouro? E eles falaram, aí, vamos entrar aqui, tá? Aqui eu começo a ler. Eu vou ler, não vou ler todo o texto, mas vou ler até onde dá pra gente compreender a mensagem do texto. Então, vamos lá. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Se formos lançados na fornalha de fogo ardente, o nosso Deus, a quem nós servimos, pode livrar-nos dela, e ele nos livrará da tua mão, ó rei. Se não, fique sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e mudou o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego e ordenou que a fornalha se aquecesse, olha só, 7 vezes mais do que se costumava. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego para os lançarem na fornalha de fogo ardente. Então, gente, esse texto é tão tremendo, olha só. Então, esses homens foram amarrados, olha a coragem desses homens, a fé que independente se Deus os livrasse da fornalha ou não, eles disseram que não se curvariam para a estátua de ouro de Nabucodonosor. Então, esses homens foram amarrados com os seus mantos, suas túnicas, seus turbantes e suas vestes e foram lançados na fornalha de fogo ardente. Porque a palavra do rei era urgente e a fornalha estava sobremaneira quente, a chama do fogo matou os homens que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles abriram lá para jogar os caras e esses que abriram morreram queimados. Jogaram os caras lá dentro, os 3 amigos de Daniel. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, repete muito o nome deles aqui, caíram amarrados dentro da fornalha de fogo ardente. Então, o rei Nabucodonosor espantou-se e levantou-se depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Disse ele, o rei: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. Deuses em letra minúscula, porque ele cria em deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente e disse: Sadraque, Mesaque, Abednego, saiam daí. E eles saiam. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo.
Até aí eu vou ler. Eu li do versículo 16 até o versículo 26. 10 versículos. Então, se você quiser conhecer toda essa história que eu tô contando, que eu contei um pedaço, leia o capítulo inteiro, que vai até o versículo 30. Eu li ali no meio. Tem mais um pedacinho depois. Mas, importante dizer que Nabucodonosor falou assim, ó: Mesaque, Abednego, servos do Deus Altíssimo, saí e vim então aqui. Então Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Então ele também se converteu a Deus naquele momento. O importante, a mensagem interessante e contundente desse texto, desse trecho, principalmente desse trecho, é que você não deve nunca virar contra o seu Deus. Você nunca deve virar as costas para o nosso Deus Pai. Você nunca deve se revoltar contra Deus, porque Deus te livra não da fornalha, mas na fornalha. Esses homens saíram de lá sem um chamuscado, com o manto, com tudo perfeito. Aqueles que abriram a porta morreram queimados com o abafo daquela fornalha. Então, quão quente era aquela fornalha? E eles creram e foram libertos, livrados, dançaram dentro da fornalha com Jesus Cristo, que no Antigo Testamento é descrito como o verbo, a palavra. Então, Jesus estava ali, o Cordeiro de Deus estava ali. Ele não era um cordeiro ainda, ele era o verbo e ele estava ali junto com Sadraque, Mesaque e Abednego. Aí ele fala assim: e o quarto tem a aparência do Filho dos Deuses. Então, creiam sempre, independente da luta que vocês estejam vivendo, e entendam que o tempo de nós é muito diferente do tempo de Deus. Saibam esperar, firmados na palavra, com fé. A fé vem do ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então leia a palavra de Deus, vá à igreja, escute a palavra de Deus. Encontre uma igreja que te ensine da palavra de Deus. Essas igrejas que ficam pregando só coisa boa. Ah, porque Deus te abençoa, porque Deus falou isso pra mim, que eu te abençoo. Não é assim, você precisa aprender da palavra de Deus para que você seja realmente abençoado. É a palavra que é a vida. É a palavra que te liberta. A libertação vem da palavra de Deus. O amor de Deus é a palavra dele para nós. Então, aprenda da palavra, entenda da palavra, para que você possa viver isto, o livramento dentro da fornalha de fogo. Seja persistente, seja persistente com fé, não esmoreça, não abaixa a cabeça e louve a Deus em tudo, dai graças, louve a Deus em todo o tempo. E eu garanto para vocês que vocês vão colher bons frutos disso e vão levantar a bandeira da vitória. Então, o texto que eu tinha para meditarmos hoje era este. E eu espero que você tenha um dia de bênçãos, que você caminhe em vitórias aí no restante dessa semana. E eu te espero para sexta-feira em mais uma Manhã com Cristo, tá bom? Então não se esqueça de dar o like, se inscrever e comentar e compartilhar, tá bom? Um beijão e até sexta-feira.